sequência ao estudo do plano, vamos abordar a equação vetorial do plano. Sabemos que um plano ele pode ser determinado de algumas formas, por exemplo, a partir de 3 pontos não colineares. Se você conhece 3 pontos não colineares de um plano, você consegue determinar completamente esse plano. Outra forma de determinar um plano, que foi vista na nossa aula sobre a equação geral do plano, é a partir de um vetor normal ao plano, que define a direção perpendicular a esse plano, e de um ponto conhecido. Se você conhece um vetor normal e um ponto, é possível determinar completamente o plano. Nesta aula, vamos ver uma outra forma de determinação do plano. Então, para começar, vamos imaginar que o plano beta está aqui, um plano beta, vou dar o nome aqui de plano beta. Esse é o plano que nós queremos estudar, né? Nós queremos obter uma equação para ele. E aí vamos supor que sobre esse plano você conhece 3 coisas. Digamos que você conhece um ponto A de coordenadas x0, y0 e z0. Então vamos admitir que esse ponto aqui, ele é um ponto que pertence ao plano beta, uma informação que nós já temos. Além disso, vamos admitir que existem 2 vetores, u e v, que esses vetores são vetores não paralelos, e esses vetores não paralelos podem ser representados nesse plano. Então vamos admitir que u de coordenadas, vamos dizer A1, B1, C1, e v de coordenadas A2, B2 e C2, eles têm representantes nesse plano, ok? Esses vetores aqui, a gente vai chamar daqui a pouquinho de vetores diretores do plano. Vetores diretores. Vamos fazer o desenho. Esse desenho que nós vamos fazer é um desenho meramente ilustrativo. Então, vamos admitir que o ponto A é esse ponto aqui, supostamente conhecido, e que os vetores U e V, eles podem ser representados nesse plano. Então, digamos que o vetor U ele possa ser representado aqui. Mas se o vetor U ele pode ser representado aqui, a gente sempre pode representar ele com origem no ponto que a gente quiser. Por conveniência, a gente vai representar esse vetor U com origem no ponto A. Lembre-se que um vetor ele não tem posição definida no espaço. Você pode representá-lo em qualquer posição no espaço, desde que você preserve as 3 características que define o vetor: módulo, direção e sentido. Então, digamos que o vetor U é esse daqui. O vetor U é esse daqui. E o outro vetor, V, também vou representá-lo com origem no ponto A. Então, digamos que o vetor V é esse daqui. Coloquei um pouquinho maior porque eles não precisam ter necessariamente o mesmo tamanho. Ok? E a figura, como eu disse, é meramente ilustrativa. Ok. Aí eu vou fazer o seguinte, como aqui ficou um pouco apertado, eu vou fazer o seguinte, eu vou desenhar aqui novamente nossa figura. Então aqui nós temos o vetor U e o vetor V, né, com representantes nesse plano beta. E agora eu vou pensar o seguinte, claro, antes de mais nada vamos lembrar que a gente representou esses 2 vetores com origem no ponto A. E agora vamos fazer o seguinte, eu vou considerar um ponto P qualquer do espaço. Então, P é um ponto qualquer, genérico, de coordenadas x, y e z. Então, dado um ponto no espaço, ele pode pertencer ao plano ou não. Esse ponto P, ele pode pertencer a beta ou não. Como nós estamos interessados em obter uma equação para o plano, eu vou admitir que eu escolhi um ponto genérico do espaço e esse ponto pertence ao plano beta. Com base nessa hipótese, a gente vai ver qual é a propriedade que tem esse ponto P, que faz ele pertencer ao plano beta. Então, vamos supor que o ponto P, por hipótese, é um ponto que está aqui, e esse ponto P
ele pertence ao plano beta, certo? E aí a gente vai considerar esse vetor AP. Esse vetor aqui, AP, que eu posso desenhar. Um vetor definido por dois pontos. Ok? Aí eu vou fazer uma pequena construção. Eu vou traçar uma paralela a esse vetor V, passando pelo ponto P. E depois eu vou traçar uma paralela ao vetor U, também passando pelo ponto P. Então vamos fazer isso. Vou traçar uma paralela a V, passando pelo ponto P. Então está aqui, uma linha paralela, bem clarinha aqui, passando pelo ponto P. E vou traçar agora uma paralela ao outro vetor, que é U, passando também pelo ponto P. Então, digamos que você, respeitando aqui o paralelismo, né, que eu estou considerando, então, você fez isso aqui. Ok? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou prolongar isso aqui, isso aqui, vamos prolongar isso aqui. Então observe, se esse vetor aqui é o vetor U, o que é que nós podemos dizer sobre este vetor aqui, que vai daqui para cá? Observe que esse vetor é um pouco maior do que U, certo? Como ele é paralelo a U, né, ele está alinhado com o vetor U, então esse vetor aqui é um múltiplo de U, né? Então esse vetor aqui maior, ele pode ser, por exemplo, 2U, 1,8 vezes U, enfim. Esse vetor laranja aqui, ele é um certo T vezes U, né? Lembrando da ideia de paralelismo entre vetores. Quando dois vetores são paralelos, sempre você pode escrever um deles como múltiplo escalar do outro, ok? Da mesma forma, nós temos aqui o vetor V, né? Então, já que nós temos aqui o vetor V, esse vetor um pouquinho maior, que vai até aqui, ele não é mais um vetor V, certo? Esse daqui já é um múltiplo escalar de V, certo? Então, esse vetor laranja aqui, ele vai ser S vezes V, certo? Note também que esse vetor S vezes V, a gente pode representá-lo aqui também. Então, esse vetor aqui é o S vezes V. Agora vamos lembrar da adição de vetores. Quando você pega este vetor e soma com esse, qual é o vetor que você vai encontrar fechando aqui o triângulo? Né? Soma vetorial, esse vetor mais esse vetor vai dar o vetor AP. Ou seja, esse vetor AP, ele vai ser TU mais SV. TU mais SV é AP. Então vamos voltar do início. Se o ponto P ele pertence ao plano, então esse vetor AP vai ser TU mais SV. Vamos escrever isso. Então, admitindo que P pertence ao plano beta, nós concluímos que o vetor AP ele vai ser TU mais SV. Lembrando que um vetor definido por dois pontos, ele pode ser representado assim, como as coordenadas da extremidade menos as coordenadas da origem. AP é P menos PA. Isso daqui vai ser T vezes U mais S vezes V. Daqui concluímos que P é igual a mais T vezes U mais S vezes V. Daqui a pouquinho a gente vai desenvolver um pouquinho mais isso daqui, mas assim, só voltando a esse ponto, toda vez que você tem três vetores coplanares, certo? Então, observe que esse vetor, esse e esse são coplanares. Então, a gente pode escrever esse vetor como combinação linear dos outros dois. Ou seja, esse vetor vai ser uma soma de múltiplos dos outros dois vetores, múltiplos escalares. Ok? Dessa análise toda, a gente chegou a essa equação que agora eu vou destrinchar um pouquinho. Esse ponto P, por hipótese, ele é x, y, z. Esse ponto aqui é um ponto qualquer que pertence ao plano. Lembre-se que a gente pegou um ponto P genérico. Então, qualquer ponto P que está no plano vai obedecer a essa igualdade. Então, ele vai ser
O ponto A, que a gente disse que tinha coordenadas x0, y0, z0. Esse ponto A aqui é um ponto conhecido, por hipótese ele é conhecido, mais t, que é um número, vezes o vetor U que tem coordenadas A1, B1 e C1, que foi o que nós determinamos, A1, B1, C1, mais S vezes o vetor V, que a gente viu, ou melhor, deu nome às coordenadas A2, B2 e C2. Beleza, essa equação que apareceu aqui, ela recebe um nome, por razões óbvias, isso daqui é chamada de equação vetorial do plano. Quando você olha para uma equação como essa, você tem que saber identificar cada parte dessa equação. O que significa cada parte dela? Então, essa primeira parte aqui, o que é isso? É um ponto conhecido, certo? Imagine que você vai determinar a equação de um plano e dentre os dados do problema foi dado um ponto. Então, esse ponto aqui você pode utilizar. Então, esse x0, y0, z0 é qualquer ponto previamente conhecido. Esses vetores que aparecem aqui são os chamados vetores diretores do plano. Certo? Porque eles fornecem a direção do plano. Se você tem dois vetores não paralelos, eles vão definir a direção do plano. Observe que os dois vetores sozinhos não conseguem determinar o plano, porque eles conseguem determinar, por exemplo, o plano do papel, mas se você elevar um pouquinho aqui, você já tem outro plano que contém representantes desses mesmos vetores. Levantando um pouquinho mais, eu tenho outro plano. Então, os vetores diretores só servem para definir a direção, mas eles não definem o plano. É preciso algo mais, é preciso de um ponto conhecido. Aí sim, quando eu tenho a direção e um ponto, aí eu conheço o plano inteiramente. Perfeito? E tem uma última, quer dizer, duas partes ainda para serem analisadas. O que é XYZ? XYZ é qualquer ponto do plano. Então, esse XYZ é qualquer ponto que pertence ao plano. Qualquer ponto que pertence ao plano tem que obedecer essa igualdade. Está faltando só duas coisas. O que são S e T? S e T são os parâmetros, são números reais. Então, observe que para cada valor de T e de S, você fizer essa conta aqui, você vai obter um ponto do plano. Então, digamos, se T for 1 e S for 2, aí você faz a conta com essas coisas que supostamente são conhecidas, e aí você encontra um ponto do plano. Quero encontrar outro ponto do plano, então eu preciso de outro par de valores S e T. Então, para cada par de valores S e T, ou T e S, você encontra um ponto do plano fazendo essas contas. Então, isso daqui é a equação vetorial. Vamos imediatamente para um exemplo. Aqui o nosso primeiro exemplo. Considere o plano beta que passa pelo ponto A de coordenadas 2, 2 e menos 1 e é paralelo aos vetores U de coordenadas 2, menos 3 e 1 e V de coordenadas menos 1, 5 e menos 3. Letra A. Encontre uma equação vetorial para beta. Vamos começar pela letra A, porque é exatamente o assunto da nossa aula. Equação vetorial do plano, certo? E essa questão está muito fácil, porque tudo que a gente precisa para montar a equação vetorial foi dado. Foi dado um ponto, ou seja, eu conheço um ponto, aqui é o nosso x0, x0, y0, z0. O plano é paralelo a esses vetores. Então, esses dois vetores aqui, eles podem ser representados no plano em questão. Então, eles dão a direção do plano. Então, aqui seria o A1, o B1 e o C1, aqui o A2, B2 e C2, ou vice-versa, tanto faz. Só para lembrar, aqui está a equação do plano, a equação vetorial, né, o formato. Então, vamos tentar, em cima desse formato, obter a equação geral. Ou melhor, a equação vetorial. A gente começa com x, y, z. Então, letra A. X
YZ é igual um ponto conhecido do plano. Então, o plano passa pelo ponto A de coordenadas 2, 2 e menos 1. Então, esse ponto aqui é o ponto conhecido. 2, 2 e menos 1. Mais, aí vem T vezes o primeiro vetor diretor. Você pode escolher qualquer um dos dois como primeiro. T vezes um dos vetores diretores. Então, T ou S, tanto faz. 2 menos 3 e 1. Mais S vezes o outro vetor diretor. S vezes menos 1, 5 e menos 3. E aqui, claro, S e T são números reais arbitrários. E aí você acaba de resolver a questão, certo? Ganha lá 10 pontos. Imagine aí uma questão dessa, uma prova. E agora vamos resgatar conhecimentos da outra aula. Né? A outra aula trata de equação geral. E aí, agora a gente vai obter a equação geral para o plano beta, certo? Vamos lembrar da equação geral. Né? A equação geral do plano é dada por AX mais BY mais CZ mais D igual a zero. Onde esses números que estão aqui, ó, A, B e C, eles são as coordenadas do vetor normal ao plano. Então, o vetor normal é ABC. Lembrando também que no contexto da equação geral, quais são os elementos que a gente precisa para obter a equação geral de um plano? Então, imagine que aqui, novamente uma figura ilustrativa, você tem um plano beta, cuja equação geral você quer obter, certo? Para obter equação geral, a gente precisa do vetor normal. Então, é um vetor, qualquer vetor que tenha a direção perpendicular ao plano, e ele sempre vai figurar aqui. E, além disso, a gente precisa conhecer um ponto desse plano. E esse ponto foi dado. O ponto A, por hipótese, ele pertence ao plano beta. Então, esse ponto A aqui, a gente conhece, né? O ponto conhecido, né? 2, 2 e menos 1. Perfeito? Então, a gente só precisa do vetor normal. Mas veja bem, além do ponto que foi dado, foram dados dois vetores diretores do plano. Então, você tem aqui os vetores, digamos, U e V, digamos aqui, certo? Então, você tem dois vetores diretores do plano e precisa do vetor normal. E aí você tem que lembrar qual é a operação vetorial que permite que você encontre um vetor perpendicular a um par de vetores dados, certo? A operação é o produto vetorial. Então, lembre-se, para obter a equação geral, você precisa do vetor normal. Você precisa de um vetor que forme 90 graus com o plano. Em particular, esse vetor vai formar 90 graus com qualquer par de vetores aqui que tiver representantes nesse plano. Então, a operação que permite que você encontre um vetor simultaneamente ortogonal a um par de vetores dado é o produto vetorial. Então, o vetor normal que a gente precisa, ele pode ser calculado a partir do produto vetorial. Então, a gente pode colocar aqui que o vetor normal vai ser o produto vetorial entre U e V, certo? E aí a gente vai fazer o produto vetorial pelo dispositivo prático. Eu vou pegar as coordenadas do primeiro vetor, 2, menos 3 e 1. Vou repetir as duas primeiras, 2, menos 3. Vou fazer agora a mesma coisa com o outro vetor, menos 1, 5 e menos 3. Repete as duas primeiras, menos 1 e 5. E aí, apaga aqui essa primeira coluna. E aí a gente vai fazer três determinantes. Primeiro determinante, segundo determinante, terceiro determinante. Cada determinante desse vai ser uma coordenada do vetor normal. Então, já vou colocar aqui. O vetor normal vai ser igual, abrir parênteses. Primeira coordenada, primeiro determinante aqui, um determinante de segunda ordem. Diagonal principal, você vai calcular esse produto, menos,
Aí você vai calcular o outro produto dos elementos da diagonal secundária. Então isso aqui vai dar 9, esse produto, menos 3 vezes menos 3 é 9, menos 5. 9 menos 5 vai dar 4, vírgula. Próximo determinante, menos 1, menos menos 6. Menos 1 mais 6 vai dar 5, vírgula. 10, 2 vezes 5, 10, menos 3, né? Porque isso aqui vai ficar positivo. 3, então é 10 menos esse produto que é 3. 10 menos 3, 7. Está aqui o nosso vetor normal. Então nós temos aqui A, B e C. Aí eu vou para a forma da equação geral. No lugar do A eu vou colocar 4. No lugar do B eu vou colocar 5. No lugar do C eu vou colocar 7. Então o nosso plano beta, 2 pontos. Nossa equação aqui, parcial aqui é 4x mais 5y mais 7z, mais o d que a gente vai encontrar igual a zero. E para encontrar esse d, eu preciso apenas de um terno x, y, z. Basta que eu conheça um ponto por onde esse plano passa. E esse ponto foi dado, é o ponto 2, 2 e menos 1. Esse ponto aqui é um ponto do plano. Já que esse ponto é um ponto do plano, ele tem que obedecer qualquer equação do plano. Em particular, tem que obedecer a essa equação geral aqui. Então eu vou substituir. O x vai ser 2, o y também vai ser 2 e o z vai ser menos 1. Então 4 vezes 2 mais 5 vezes 2 mais 7 vezes menos 1 mais d igual a zero. 8 mais 10 menos 7 mais d igual a zero. Então aqui vai dar 18 menos 7 vai dar 11. 11 mais d igual a zero. Conclusão, d igual a menos 11. E aí é só responder qual vai ser a equação geral do plano beta. 4x mais 5y mais 7z, mais o d que eu acabei de encontrar, que é menos 11, igual a zero. 4x mais 5y mais 7z menos 11 igual a zero. Neste exemplo, pede-se para obter uma equação vetorial para o plano π de equação 2x mais y menos z mais 4 igual a zero. Observe que foi dada a equação geral do plano e a gente precisa obter uma equação vetorial, certo? Então, a gente tem que pensar o seguinte: quais são os elementos que nós precisamos para determinar uma equação vetorial? Vamos pensar nisso. Está aqui a equação vetorial de um plano. Então, para determinar a equação vetorial, a gente precisa de um ponto e de dois vetores. Um ponto e dois vetores. Ok? Vamos começar com o mais simples. Vamos encontrar um ponto. Como é que a gente encontra um ponto que pertence a esse plano cuja equação foi dada? É muito simples. Observe que nessa equação nós temos 3 variáveis, certo? E aí você pode atribuir valores a essas variáveis. Você tem a liberdade de atribuir até, no máximo, 2 valores. O terceiro valor você não pode atribuir. Você tem que calcular em função da escolha dos 2 primeiros. Eu posso, por exemplo, atribuir a x e a y valores e calcular o z correspondente. E aí a gente vai encontrando pontos. Então você pode encontrar pontos atribuindo valores a 2 das variáveis e calculando a terceira variável em função da sua escolha, certo? Então a gente tem essa liberdade, a gente pode atribuir valores. O que a gente não pode é atribuir valores às 3, aí não pode, certo? Então vamos supor, suponhamos que x é igual a 0 e y é igual a 1. Então, eu estou chutando aqui valores para x e y. O que vai acontecer com o z? Então, 2 vezes o x, que é 0,
mais o y, que é 1, menos o z, que eu não posso chutar, eu tenho que calcular, mais 4, eu tenho que dar 0. Aí eu tenho 1 mais 4, aqui já sumiu, né? 1 mais 4, 5. 5 menos z igual a 0. Conclusão, o z vai ser 5. Aí eu acabei de achar um ponto. Vamos chamar esse ponto de ponto A. O ponto A, então a primeira coordenada, que é o x, é 0. A segunda coordenada, que é o y, é 1. E a terceira coordenada é 5. Por razões que você vai descobrir daqui a pouco, eu vou encontrar mais 2 pontos. Então, suponha que x seja 0 e que o y também seja 0. O que é que vai acontecer se x e y ambos forem 0? Então, nós vamos ficar com 2 vezes 0, mais y, que é 0, menos z, mais 4, igual a 0, que é o que está aqui. Então, aqui zerou, menos z mais 4 igual a 0, conclusão, z igual a 4. E aí nós temos um segundo ponto, que eu vou chamar de ponto B. E aí a gente viu que o x é 0, o y também é 0, porque a gente que fez essa imposição aqui, mas o z foi calculado, o z deu 4. Vamos encontrar um terceiro ponto, C. Então, digamos que x seja igual a 1 e y igual a 1 também, certo? X e y iguais a 1. O que é que vai acontecer lá? Vamos substituir. 2 vezes x mais y, que é 1, é uma hipótese que eu estou fazendo, menos z mais 4 igual a 0. Então, 2 mais 1, 3. 3 mais 4, 7. 7 menos z igual a 0. O z vai dar 7. Então, nós encontramos um terceiro ponto, C, de coordenadas 1, 1 e 7. 1, 1 e 7. Ok, nós temos 3 pontos. Esses 3 pontos aqui foram encontrados. Esses 3 pontos pertencem ao nosso plano π. E aí eu vou fazer uma representação aqui. Então, digamos que esse aqui é o nosso plano π, certo? Mais uma vez, uma figura meramente ilustrativa. Aí nós encontramos aqui um ponto A, um ponto B e um ponto C, digamos. Certo? Lembre-se que a gente precisa encontrar a equação vetorial. Para a equação vetorial, o que a gente precisa? A gente precisa de um ponto, beleza. Quem tem 3, tem 1, certo? Eu preciso de um ponto, tenho 3 já. Então aqui eu tenho liberdade para escolher qualquer um dos pontos que a gente calculou. Mas eu preciso também de 2 vetores diretores. Também é muito simples, porque olhe bem, a gente tem 3 pontos do plano. Então a gente sabe que se a gente considera 2 pontos, a gente tem um vetor. Então um dos vetores diretores pode ser, por exemplo, AB. E o outro vetor diretor tem que ser AC. Essa figura aqui é meramente ilustrativa. Observe que a minha figura aqui está dizendo que os vetores são não paralelos, mas a gente não tem essa garantia ainda. A gente vai calcular os vetores AB e AC, né? Na esperança que esses vetores sejam não paralelos, porque para ser um par de vetores diretores de um plano, tem que ser 2 vetores não paralelos, certo? Então aqui eu tenho o primeiro vetor diretor, que a gente pode considerar AB, ou seja, B menos A, e o outro vetor diretor, AC. Então aqui nós temos um ponto, beleza, tenho 3, então eu tenho 1. Um vetor diretor a gente pode considerar, digamos, AB, e o outro vetor diretor a gente pode considerar como o vetor AC. Então vamos calcular os vetores AB e AC. O vetor AB, ele é B menos A, né? Sempre assim. Vetor definido por 2 pontos sempre vai ser extremidade menos origem. Então, o ponto B está aqui, 004. 004 menos o ponto A, que é 0, 1 e 5. Logo, o vetor AB é igual a 0 menos 0 vai dar 0, 0 menos 1 vai dar menos 1,
4 menos 5 vai dar menos 1. Então aqui nós temos o primeiro vetor diretor. Vamos encontrar agora o vetor AC. AC é C menos A. O ponto C que a gente encontrou, está aqui, 1 e 7. 1 e 7. Menos o A que a gente já tem aqui, que é o 0,04. Logo, o vetor AC é igual. 1 menos 0 vai dar 1. 1 menos 0 vai dar 1. 7 menos 4 vai dar 3. Observe que eu encontrei esse vetor. Como é que eu sei que esse vetor não é paralelo a esse? Porque vetores paralelos têm coordenadas proporcionais. E essas coordenadas aqui não são proporcionais às coordenadas de AB. Então aqui eu tenho dois vetores diretores. Então vamos lembrar, o cara da questão, que na verdade sou eu, que é a equação vetorial. E a equação vetorial a gente precisa de um ponto. Aqui eu posso escrever qualquer um dos pontos que eu escolhi, que eu calculei, né? Ou A, ou B, ou C, tanto faz. Mas T vezes um vetor diretor, que eu vou escolher AB, mais S vezes o outro vetor diretor, que vai ser AC. Então vamos escrever isso para dar a resposta. Equação vetorial. Então o plano π, dois pontos, ele pode ser representado assim, x, y, z, igual a um ponto. Escolhamos aqui qualquer um dos três. Eu vou pegar esse ponto B aqui. Então, 0,04 mais T vezes o vetor diretor, que é 0, menos 1 e menos 1, mais S vezes o outro vetor, que é 1, 1 e 3. Onde S e T são números reais. E aí nós temos a equação vetorial. Aprendemos, portanto, a encontrar equação vetorial a partir da equação geral. No exemplo anterior, nós conseguimos encontrar a equação geral a partir da vetorial.